Boa tarde. Mulheres, a nossa vez. É como ir para o dentista. Ninguém quer ir. Mas os homens foram hoje de manhã e agora nós vamos. É? Nós olhamos através de óculos de rosa. E vamos tentar olhar hoje de óculos de azuis. Tá? Para aprender um pouco mais sobre os nossos maridos, como eles pensam, como eles se sentem, tá? Eu vou começar por dar um testemunho da minha vida, depois Mark vem para conversar e depois eu volto, tá? Eu gosto muito de flores. E Mark, que sabe disso, um dia ele comprou algumas plantas para deixar nosso quintal mais colorido. Mas não somente comprou, ele estava lá no quintal mexendo no canteiro. E eu saí de casa e eu vi lá, sabe o que eu falei? Mark, eu acabei de varrer, por favor, não deixar esse solo no chão. E ele olhou para mim. E ele falou, você não pode estar feliz que eu estou plantando flores para você? Ah, que vergonha. Mas ele tinha toda a razão. Alguns anos atrás, deixa-me falar, eu tenho 5 filhos, nós temos 5 filhos. 3 nos Estados Unidos, 2 que estão aqui conosco. 2 casados e o outro solteiro. E um dia, a namorada de um dos filhos estava conversando comigo e ela tinha visto no rádio que o que a mulher mais precisa é de amor, mas o que o homem mais precisa é de respeito. E isso começou a me incomodar. O que o homem mais precisa é de respeito, mais que amor. Eu sempre falava com o Mark, eu te amo, foi fácil. Mas pensar em respeitar, eu comecei a pensar, o que significa essa palavra? Apesar de todas as materiais e conferências que nós já participamos, não sei porquê, porque é tão claro nas Escrituras que respeito é o que Deus quer da mulher para com o homem. Mas por uma razão, eu nunca pensei nisso. Somente pensei em amar. Quando eu comecei a ponderá-la, estava mergulhando nessa ideia, e eu cheguei ao Mark e falou, você realmente concorda com essa ideia? E a resposta dele me surpreendi. Falou, absolutamente. E eu não concordo, me pegou realmente. E depois, não acreditando que é comum entre os homens, alguns amigos nossos chegaram e sempre fiz aquela pergunta. Se você tivesse que escolher entre amor e respeito, o que é mais importante para você? Todos. O respeito é mais importante. Então eu comecei a pensar, se é tão importante para os homens, eu deveria aprender o que é. Nossa vida era bem tranquila, mas de vez em quando, nós tínhamos desavenças que me deixavam abalada. E eu não sabia o porquê o Mark reagia tão fortemente. Eu não sabia que amar o Mark não era suficiente para ele. Depois daquela conversa com a namorada do meu filho, eu comecei a perceber que ainda que eu amasse o Mark com todo o meu coração, do meu jeito, eu não estava mostrando a respeito que ele queria e precisa. Então, eu comecei a conversar com o Mark sobre essa ideia, pedindo a sua ajuda. É perigoso, mulheres, mas eu recomendo
que você chega e pergunta: como eu estou mostrando desrespeito a você? E ele começou a revelar. Ele começou a revelar circunstâncias em que ele sentiu desrespeitado. Eu não sabia antes, porque como ele já falou, os homens não querem brigar. Ele não falou muito. Ele me amava de tal maneira que não queria me confrontar. Mas eu fiquei triste por ouvir as coisas que tinham acontecido faz anos que eu nem percebia que mostrava desrespeito. Por exemplo, no início do nosso casamento, Marcos usava botas de cowboy. E eu não gostava. Eu não sei se vocês se lembram daquela foto que ele mostrou no primeiro dia. Estava usando roupa de cowboy. Naquela época, nós estávamos noivos. E eu nunca reclamei, hein? Depois, ele sabia que eu não gostava. Eu sempre cutuquei. E para me agradar, um dia, ele comprou sapatos diferentes. Agora, entre outro detalhe. Além de não gostar de botas, eu estava bem pau dura. Então, ele mostrou os sapatos para mim. E sabe o que eu falei? Você realmente precisa de mais sapatos? Ele se sentiu desrespeitado, não somente porque eu criticava a roupa que usava, mas também porque ele não poderia me agradar. Quantas vezes eu questionei os gastos, as opiniões e os desejos? Comprou o quê? Você quer fazer o quê? E na maioria de vezes, não foram coisas erradas. Só que eles foram coisas diferentes do que eu pensava. Mas pela nossa maneira de rolar os olhos, todas vocês mulheres, nós fazemos naturalmente, hein? Uma vez eu viajei para a casa dos meus pais e eu passei 3 semanas lá. Nós estávamos num período meio chato na nossa vida sexual e ele aproveitou este momento para pensar como ele poderia ser mais criativa nessa área da nossa vida. E quando eu voltei para casa, ele me apresentou essas novas ideias. Talvez, devido à minha criação tão conservadora, eu reagi. E a minha reação o machucou tanto que levou anos para recuperar. Olhando para trás, as ideias dele eram boas, mas eu não poderia, naquele momento, aceitar e fiquei zangada. E machucou quem é mais amado para mim. Naquela conversa com Marcos sobre respeito, eu comecei a compreender como eu havia ferido o meu marido. E eu chorei. Graças a Deus, ele tem me perdoado. Mas não foi fácil reestabelecer aquela confiança naquelas áreas onde eu o machuquei. Eu posso dizer que, embora tenhamos tido naquela época um casamento muito feliz, agora é bem mais. Estamos experimentando mais compreensão e mais união do que nunca. Minhas queridas, por vários motivos, nós temos comprado a ideia que temos o direito de desrespeitar nossos maridos. A sociedade aceita e até alguns homens já começaram a acreditar que, puxa, as mulheres são mais espertas, que elas sabem melhor, e eles já acreditaram que eles não podem fazer nada para nos agradar.
estamos errados. Se tratássemos nossos chefes como tratamos nossos maridos, nós seríamos demitidos na hora. Eu quero implorá-los a ouvir o que Mark vai falar agora sobre essa importância de mostrar respeito incondicional aos nossos homens. Essa ideia é nova. Era nova para mim. É nova para a nossa sociedade. Mas não para os homens. Da mesma forma que nós precisamos de amor incondicional, nossos maridos também precisam de respeito incondicional. Não espere para aprender este princípio até que machuque o seu querido. Nós temos o poder em nossas mãos para construir casamentos ou destruí-los. Meu desejo é que todos nós possamos experimentar casamentos que ambos nós e Deus queremos que sejam. Se Deus quisesse que o casamento fosse tão complicado, Ele poderia nos dar 1000 páginas na Bíblia falando somente sobre casamento. Mas Ele nos deu 2 palavras: amor, respeito. E nós mulheres temos que lembrar somente uma palavra: respeito, tá? Devemos acostumar a usar essas palavras. Aquilo que fez me sentir que você não me ama, eu fiz alguma coisa que tinha cheiro de desrespeito? Quando você está sentindo não amada, em vez de condenar o seu marido, pense bem, neste ciclo insano, eu fiz alguma coisa que deixou ele reagir contra mim? Nós não somos perfeitos. Mark e eu temos andado neste ciclo desde 1980. Mas o alvo é reconhecer quando estamos no ciclo, pular mais cedo e ficar fora por mais tempo. E vocês, colocando em prática, vão conseguir. Eu posso testemunhar que está funcionando em nosso casamento. Nós sempre ficamos fora deste ciclo? De jeito nenhum. Mas estamos aprendendo como sair rápido e ficar fora do ciclo mais tempo. Puxa, não sei exatamente o que eu vou falar. Lembre-se que vamos respeitar os desejos dos nossos maridos. Talvez tenha mulheres aqui que estão pensando, mas eu nem posso pensar em alguma coisa que eu respeito do meu marido. Porque a amargura já pegou, apagou as luzes. Mas se ele tem desejos nessas áreas, vamos respeitar o desejo do nosso marido. Ainda que ele não cumpriu tudo que nem ele queria, nem você. E maridos, vai ajudá-la. Se você falar, puxa, eu estou sentindo neste momento respeitado. Eu fiz alguma coisa que deixou você sentir não amada? Porque nós nem percebemos. Muitas vezes quando estamos mostrando desrespeito. Então vocês, homens, podem nos ajudar. Agora, algumas coisas práticas nessa área de conquista. O homem vai sentir que você aprecia o seu desejo de trabalhar ou realizar e vai sentir seu respeito quando você agradecê-lo por trabalhar todos os dias. Isso não significa que você vai todos os dias falar obrigado por trabalhar. Não. Mas de vez em quando,
expressa a sua admiração. E se ele está muito apressado, tem muito peso no trabalho, e um dia ele tem um compromisso muito importante no trabalho, está atrasado para sair de casa, não é o momento para falar: marido, favor, pode levar o lixo para o lixeiro? Ou, marido, você se lembra que hoje você vai fazer isso, isso, isso? Não, respeito o desejo dele focalizar no trabalho. Como eu tenho errado nisso? O Marcos está saindo e eu vou correndo. Mais alguma coisa para falar? Deixa ele trabalhar. Torce por ele. Quando ele está sonhando, torça. Como você torcia antes de se casar? Você se lembra quando ele sonhava antes de se casar? Você falou, mesmo? E ele sonhava de novo, mesmo? E depois de se casar, você falou, mesmo? Você vai fazer o quê? Temos que voltar para admirar os sonhos dos nossos maridos. Autoridade. Se o seu marido sente que você aprecia a sua força, quer dizer, o seu desejo de ser forte, ser líder e tomar decisões, ele vai sentir respeitado quando você admira a força dele. Eu tenho 4 meninos e uma menina em casa. O Mark nunca tinha que ensinar os nossos filhos a fazer isso na frente do espelho. É por natureza. Deus colocou o desejo dentro do homem para ser líder, para ser forte. Elogie as boas decisões e não critique tanto. Por muito tempo eu pensava, mas se ele está errando, se eu não vou falar, quem vai falar? Mas estamos voltando a ser mãe. Nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos, mas não os nossos maridos. Deus vai cuidar do seu marido. Esteja ao lado dele. Quando discordar, faça com calma e seja razoável. Honre a sua autoridade. Se você tem que discordar com ele, não faça na frente dos seus filhos. Vai para o seu quarto, converse, mas respeita a autoridade. Sexualidade. Aprecie o desejo dele de ter intimidade sexual. Responda positivamente mais vezes. Nós, mulheres, queremos que eles tenham olhos somente para nós. Então, não é justo rejeitá-los quando eles precisam ter intimidade conosco. Não pare de ter relações sexuais com ele. Satanás faz tudo antes de casamento para que nós tenhamos relações antes. E tudo depois para não ter mais. Houve uma mulher que falou para o marido um dia, eu não preciso de sexo, não quero e não vou fazer mais. Mas pense bem, se existe uma necessidade, por exemplo, na sua família e os seus filhos precisam ser alimentados, você vai pensar, não quero fazer mais. Não, você vai cumprir a sua responsabilidade de preparar alguma coisa para eles comerem. Por que não com nossos maridos? Ele tem a necessidade emocional, ele não tem a necessidade emocional que você tem, de expressar, de chorar, de expressar as emoções,
Mas ele tem a necessidade física que você não tem. Tem problema para você que existe essa diferença? É legítimo que ele tenha uma necessidade que você não tem? Deus criou os homens com a necessidade de alívio sexual da mesma forma que criou as mulheres com a necessidade de alívio emocional. Há uma história linda de uma mulher que cada semana o casal foi para a casa dos pais para almoçar depois ao meio-dia. Mas uma vez a esposa ligou para a mãe e falou: nós não vamos. E a mãe falou: mas por quê? E ela falou: eu pressuponho que era porque nós não tivemos relações dentro de 6 ou 7 dias e o marido quer ficar em casa. E a mãe falou para a filha dela: você deveria se sentir envergonhada. Por que você negaria algo que leva tão pouco tempo e deixa-o tão feliz? Não tem que fazer um show cada vez. Pode ser rápido. Mas eu insisti que o Marco falasse sobre ocitocina, porque o seu marido quer intimidade contigo. Se naquele momento está entrando no sangue dele aquela ligação, por que vamos recusar? Como você sentiria se ele não falasse contigo por 3 dias? Por 3 semanas? Gostaria? Se ele não falasse contigo por 3 semanas? Ou 3 meses? Ou 3 anos? Pense nos seus filhos meninos. Você quer que a sua nora tratasse o seu filho como você trata o seu marido? Afinidade. Estamos terminando aqui. Aprecie o desejo dele de ter uma amizade ombro a ombro. Você está cultivando amizade com o seu marido? Eu passei um momento muito feio em casa, quando eu estava reclamando sobre tudo. Cada sapato que estava não bem colocado, cada bagunça na cozinha, reclamando, e Deus me despertou. Eu não estou sendo mais amiga da minha família, dos meus filhos, nem do meu marido. Quando Ele está querendo que você fique ao lado, assistindo até um jogo de futebol, Ele está chamando você a ser amiga dele. Se ele está, o Marco gosta muito de tirar uma soneca depois do almoço. Ele me convida. Às vezes eu penso, mas eu tenho tanta coisa a fazer. Mas é o momento de mostrar amizade com ele. Houve um casal, a mulher estava aprendendo isso e ela decidiu testar. E o marido gostava de caçar. Então eles colocaram tudo no carro, foram para o campo, colocaram uma barraca. E eles esperavam um cervo passar. Ficaram totalmente quietos por 2h30, sem falar nada, sem fazer nada e pegar nada. No fim, eles estavam tirando a barraca, colocando tudo no carro. Ele falou: que maravilha! E ela pensou: não falamos nada, não fizemos nada e nem pegamos nada. Como poderia ser maravilha? Mas para ele, ela estava ao lado. Não tem que conversar. Pode até ficar bem quieto. Finalmente, mais 2. Discernimento. O seu marido vai sentir que você aprecia as suas perspectivas e propostas e o seu desejo de analisar e aconselhar.
Então, vai se sentir respeitado quando você agradecê-lo pela sua opinião e por seu conhecimento. Quando o computador pifou em casa, você chama quem? Eu chamo meu marido. Eu deveria agradecê-lo por consertar coisas. Ele gosta de fazer. E nós, às vezes, nem valorizamos as coisas que eles fazem. Trocar pneus. Aprecie coisas assim. Para terminar, ordem hierárquica. Aprecie o seu desejo dele de proteger e prover. Nossos maridos, nossos filhos são feitos para prover, para proteger. E como o Mark falou, nós fomos assaltados em casa e os ladrões entraram 1 hora antes de Mark e eu voltar para casa. O Andrew e Vitória estavam lá. E ele estava ameaçando levar eles para cobrar coisas, sequestrar. E o Andrew, sabe o que ele falou? Pode me levar, mas você não pode levar a minha irmã. O Mark não falou, tem que falar isso se acontecer. É da a natureza dos homens. E o Mark, foi ele que sofreu mais, porque depois de tudo passar, ele estava sentindo, eu não poderia proteger a minha família. Temos que apreciar essas coisas dos nossos maridos. Nossa palavra-chave é casado. Conquista, autoridade, sexualidade, afinidade, discernimento e ordem hierárquica. Se pudermos crescer em nossa habilidade de mostrar respeito nessas áreas, com certeza vamos viver com mais satisfação e paz em nossas vidas conjugais. Obrigada.